Foi. Bom, vamos lá, gente. Olha só, a gente, para quem tá chegando hoje, a gente está conversando sobre a ressurreição de Jesus. E no último dia que a gente se encontrou, semana passada, na última aula, eu li uma frase para vocês que falava assim, quer dizer, eu fiz algumas perguntas, né? Assim, qual foi o fundamento da fé dos nossos antepassados e o que alimentou a sua ousadia e confiança? E a gente viu, que a gente já tem conversado, que isso tudo vem por causa de uma ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressurgido, né, para quem está chegando agora, só uma pincelada, gente, não adiantaria nada. O apóstolo Paulo, ele fala isso, né, lá em 1 Coríntios 15, 17, ele fala isso: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é inútil a vossa fé. E sem poder, ou seja, é mera ilusão. E vocês ainda estão em seus pecados, né? Perdidos não só nas nossas práticas pecaminosas, mas numa natureza pecaminosa que nos separava de Deus. Isso tudo a gente viu lá naquele estudo sobre a cruz de Cristo. E ainda estão sobre o controle e a penalidade do pecado, que era o quê? Essa morte, essa separação de Deus. Bom dia, Guilmar, Deus te abençoe. Que era essa morte, essa separação de Deus. Guarda isso, toda vez que na Bíblia se fala morte, ou morte espiritual, está se falando de uma separação de Deus. Na verdade, na prática, é o que muitos falam: você vai para o inferno, está no inferno. O que é o inferno, na verdade? É um local onde Deus não está, uma separação de Deus. Mas vocês sempre vão estar me vendo falar aqui essa questão, usando essa nomenclatura, separação de Deus. E não é porque eu não queira falar inferno, tenha medo, tem gente que tem medo, né, de falar. Nada disso, não. É porque, às vezes, fica mais fácil para uma pessoa, até de fora, que chegue e ouça, entender que, na verdade, se nós não estamos em Cristo, nós estamos separados de Deus, né? Porque há uma ideia no mundo, né, no pensamento do mundo, que para que eu preciso de Jesus? Eu sou legal, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não faço nada disso. Eu não faço nada de errado, vamos dizer assim. Né? E a verdade, Jesus não morreu por nós por causa disso. Isso são consequências de uma natureza pecaminosa. Ele nos morreu porque tinha entrado o pecado, e aquela natureza que entrou por causa do pecado suja, completamente deturpada, ela não conseguia ter comunhão com Deus, que é santo, que é puro. Então, a gente foi conversando sobre isso e a gente viu que isso aí, gente, eu tenho que botar lá o link para vocês do YouTube, porque todas as aulas, até a aula que não tinha sido gravada, eu gravei sozinha aqui, eu comigo mesma, e botei lá no YouTube já, mas eu tenho que separar, botar o canal, né, para vocês conhecerem, que eu criei, tem 6 inscritos. A Vanessa está me apoiando. Então, o que acontece? Está tudo lá, vai ficar mais fácil vocês ouvirem lá, para a gente não atrasar aqui. Então, Jesus, ele precisava morrer e ressuscitar. Para quem chegou agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria adiantado nada. Por isso, o apóstolo Paulo falou: olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria, inútil seria a fé de vocês. Porque ele teria morrido a nossa morte espiritual, aquela morte que era nossa espiritualmente, mas teria permanecido ali e não ia adiantar nada. Mas quando ele morreu e ressuscitou, isso fez com que espiritualmente nós que cremos nessa obra dele de morte e ressurreição, e espiritualmente falando, morrêssemos com ele e ressuscitássemos espiritualmente com ele,
para uma nova vida, onde o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus, ele veio morar dentro da gente. Então, qual foi o fundamento da fé dos nossos antepassados? Foi justamente a ressurreição. Eu li para vocês, lá em Atos 2, Atos 2 foi quando primeiro teve a descida do Espírito Santo, e depois, deixa eu ver se a partir do 2, né? Teve a descida do Espírito Santo, e depois, quando a gente vai lá para o primeiro discurso de Pedro, que, na verdade, já está relatado em Atos 3, a partir do versículo 12, olha só o que ele falou, só para relembrar e para a gente poder dar entrada no que a gente vai conversar hoje. Varões israelitas, por que vocês vos maravilhais disto? Eu estou lendo Atos 3, a partir do 12. Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Estava falando quando ele estava ali, tinha orado lá por aquele homem que estava, como é que fala? Ai, Jesus, paralítico. E matastes o príncipe da vida, que era Jesus, o qual, Atos 3,12, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Esse está no 15. Mas agora, volta um pouquinho lá para Atos 2, a partir do versículo 22, que aqui sim foi o sermão dele. Varões israelitas, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós crucificastes, matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, e o soltou das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, o discurso de Pedro e o discurso deles era sempre esse. Sempre, gente. Olha, vocês pegaram Jesus, ele era inocente, ele fazia só coisa boa, e vocês pegaram, vocês o maltrataram, vocês o crucificaram, vocês o mataram. Só que Deus não permitiu que ele ficasse morto. E o próprio Deus, através do Espírito Santo, o ressuscitou. Então, o tempo todo, eles falam isso. E o que eu li lá em Atos 3, no versículo 15, fala assim, olha, mataste o príncipe da vida, que era Jesus, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. O tempo todo eles pregavam isso, olha, vocês mataram, Deus ressuscitou Jesus e nós somos testemunhas. Então, na verdade, eles relatavam e eles pregavam algo que eles tinham visto. Eles não estavam pregando algo que eles tinham ouvido falar. Eles tinham visto que Jesus tinha falado, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eles viram Jesus ressurreto. Então, era isso que eles pregavam. E a partir dessa ressurreição, que nasceu o cristianismo, que nasceu a igreja, gente. É isso que é importante a gente entender, porque esse era o fundamento da fé deles, o tempo todo. Olha, o nosso fundamento está firmado porque Jesus ressuscitou. Porque eu falei algo aqui na aula passada, que quem não estava, só para vocês poderem entender. É interessante que não tinha nada escrito nessa época, gente. A Bíblia não existia. A Bíblia, ela foi começar, a Bíblia não, tinha o Antigo Testamento, né? O que a gente chama hoje de Antigo Testamento, que nem era assim que era chamado, era a lei e os profetas. Aqueles livros que eram livros para os judeus. Ali tinha aquilo. Agora, acerca de Jesus, o que Jesus estava fazendo, enquanto estava acontecendo, não tinha nada. Enquanto Jesus estava fazendo milagre, estava, como diz lá em Atos 10, 38, andando, fazendo o bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo, enquanto ele estava multiplicando pães e peixes, enquanto ele estava transformando água em vinho, enquanto ele estava ressuscitando mortos, enquanto ele estava... Não tinha nada escrito.
Quando ele morreu, não tinha nada escrito. Quando ele ressuscitou, não tinha nada escrito. O que a gente chama de Novo Testamento, começou a ser escrito aproximadamente 70 anos após Cristo, depois de Cristo. E as cartas de Paulo, 50 anos antes de Cristo. Desculpa, depois de Cristo. Ou seja, olha só, tinha um intervalo aí que não tinha nada escrito. Então, o que eles testemunhavam? Eles testemunhavam um acontecimento. Olha, aquele homem que tinha feito todos aqueles milagres, quando ele morreu, preste atenção nisso, gente, vê se não faz sentido. Não só esses milagres que eu citei, né, mas tantos outros de cura, de transformação, de ressuscitar a morte. Jesus fez isso tudo ali. Quando ele morreu, acabou tudo com ele, né? Ele morreu. Ué, peraí, o homem que que multiplicou pães e peixes, morreu. E agora? Quem vai fazer isso de novo? Peraí, o homem que estava andando e curando curando os enfermos, livrando os oprimidos do diabo, morreu. E agora? O que vai acontecer? Quer dizer, tudo aquilo morreu com ele. Só que e aí os discípulos ficaram apavorados, né? Acabou tudo, gente. Deu ruim. Nós vamos ser os próximos a morrer. Só que Jesus falou: eu vou ressuscitar. E imagina, gente, tenta entrar num túnel do tempo aí, imagina a gente lá. Ele falou isso tudo, a gente estava crendo, eu estou vendo, eu vi o milagre, eu vi que esse menino aqui, ele era jogado, né, no fogo, na água, endemoniado, eu vi que ele foi liberto, eu vi que essa menina que ressuscitou, essa menina que tinha 12 anos, eu vi aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, ela, há 12 anos também, e ela ficou curada, eu vi isso tudo, e Jesus morreu, e agora? Mas aí, quando ele falou assim, eu vou ressuscitar, e ele ressuscitou, gente, pensa comigo, se isso tudo que ele fez não ganha uma força enorme, peraí, ele fez aquilo tudo, e ele falou que ia morrer e ressuscitar, e realmente eu já tinha visto aquilo, ele morreu e ressuscitou. Gente, beleza! Ele pode fazer realmente tudo. Essa ressurreição vem validar tudo aquilo que ele já tinha falado. Não faz sentido? Porque se ele tivesse falado, eu fiz isso tudo e eu vou morrer e vou ressuscitar, a gente tinha visto os milagres e ele morreu e não ressuscitou, tudo bem, ele fez, mas o principal ele não conseguiu cumprir, que era ressuscitar, então tá, foi legal, a pessoa ficou curada, todo mundo se alimentou, mas passou, acabou. E ele provavelmente entraria na história apenas como um homem que chegou e que fez milagres, mas que predisse a sua morte, sua ressurreição, mas só cumpriu a metade, porque ele só morreu. Mas não foi isso. Quando ele ressuscitou, não só aquilo, gente, o que mais pode segurar ele? O que mais pode impedir se ele conseguiu fazer algo que nunca ninguém fez? Porque, gente, olha só, quando Jesus ressuscitou aquela menina lá, a filha daquele centurião, que estava falando, Senhor, vai na minha casa, minha filha está morrendo, ele ressuscitou aquela menina. Ele ressuscitou Lázaro, só que eles ressuscitaram e eles voltaram a morrer depois. Quando ele ressuscitou também o filho da viúva de Naim, né? Naim era uma cidade. Eles voltaram a morrer também. Agora, quando Jesus falou, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar, quando ele ressuscitou, gente, validou aquilo tudo, ele fez o que ninguém pode fazer, porque outros foram ressuscitados por ele, mas depois vieram morrer, porque isso como acontece com a gente até hoje, isso é uma consequência do pecado na humanidade.
Então, a base de tudo que eles pregavam estava nesse acontecimento. Até porque, nesse período, não tinha nada escrito. Então, eles pregavam aquilo que eles tinham visto, que era a morte e ressurreição de Jesus. E aí, Jesus, a partir disso, quando ele estava sendo assunto aos céus, ele falou: olha, estes sinais seguirão os que creem em meu nome, vocês expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados, falarão em novas línguas. Olha só, ele deixando, dando essa autoridade a partir de agora, para que nós também pudéssemos fazer o que ele fez. E ele falou: vocês farão as mesmas obras e obras ainda maiores, no nome dele. Porque esse nome tem poder, esse nome venceu todo o maior inimigo de todos. Ele venceu. Então, a base da fé do cristianismo está firmada nesse acontecimento que foi a ressurreição. Olha essa frase aqui. O fundamento da fé cristã é um acontecimento, não é um livro. A base da nossa fé não é a Bíblia. A Bíblia o que significa a Bíblia? A gente, quando acabar esse estudo, a gente está acabando de ressurreição, a gente vai estudar sobre a Bíblia, para a gente fazer um caminho aí. A Bíblia, ela contém, está sendo narrado tudo isso, porque, e até para a gente, e tem algum motivo? Tem um motivo sim, Vanessa, e eu vou estudar mais a fundo sobre isso e trago isso para vocês na próxima aula. Pode ser? Eu vou até anotar para eu não esquecer, tá? Porque eu tenho um motivo, eu não quero falar nada errado, porque eu tenho que me aprofundar mais e eu trago para vocês, tá? Pode deixar perfeito isso aí. Eu estava esquecendo desse detalhe. E aí, ela é o nosso manual de vida, eu já falei isso para vocês, ela é perfeita, ela é a luz para o nosso caminho. Mas se não tivesse a ressurreição, gente, não teria o Novo Testamento. Vocês entendem isso? Por quê? Porque todo o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, ele foi escrito a partir da ressurreição. Se Jesus tivesse morrido e permanecido morto, o que seria escrito? Não existiria igreja. A igreja, ela existiu ela existe, igreja, corpo de Cristo, né? A igreja não é, até o bispo André fez uma série sobre isso, a igreja, ela não é a construção, a gente até chama de igreja, a igreja é esse corpo de Cristo, espalhado por toda a face da terra. Não haveria igreja, porque Cristo ele é o fundamento ali da igreja. Então, onde devemos ancorar a nossa esperança e confiança? Pedro diria que devemos ancorá-la na ressurreição, porque era sempre o que ele pregava. Então, eu estava falando, né? O fundamento da fé cristã, vou ler de novo, é um acontecimento, não é um livro. A Bíblia não criou o cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo que criou o cristianismo. Então, o fundamento da fé cristã é a ressurreição. A Bíblia é o nosso fundamento de vida com Deus, desse nosso caminhar com Ele, né? Então, a ressurreição de Jesus, outras frases. Essa verdade sempre foi a peça central da pregação daqueles apóstolos. Eu falei isso. Suas crenças, sua confiança e sua ousadia. Gente, se lembra como eles eram perseguidos? Maltratados, eles apanhavam, eles eram presos, todos eles morreram por causa de Jesus. Vocês acham que se fosse uma mentira, ou se fosse algo assim tão contundente, eles iriam se deixar apanhar do jeito que eles apanhavam, ser presos, condenados à morte? Se eles não eu vi aqui, porque assim, por mais que, vamos supor, se fosse uma mentira, né, foi tudo inventado, como foi espalhado pelos judeus e essa crença
vai perdurando até hoje, de que o corpo de Jesus foi roubado. Isso está na Bíblia. Né? Foi falado isso para poder justificar que ele não estava ali. Então, vocês acham que, se fosse uma mentira, eles iam se permitir tanto sofrimento? Em algum momento, eles iam falar, não, chega. Mas ainda tem isso, tem testemunhas oculares. Jesus apareceu para os apóstolos, ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para os 120, depois ele apareceu para mais de 500 pessoas. Tinham testemunhas oculares. E foi isso que saiu sendo espalhado. Mas quando eu falo dos apóstolos, é no sentido de que eles eram os mais perseguidos também. Os outros também eram, mas eles eram o top da perseguição. E se fosse uma mentira, se eles não tivessem crendo naquilo, vocês acham que eles iam permitir? Gente, não, chega, já sofri demais, não nasci para isso, não. Né? Então, vamos lá, vocês estão entendendo? Eu não estou em nenhum momento desmerecendo a Bíblia. Quando a gente dá aula na Avance, às vezes alguns alunos se levantam e falam até algumas coisas de que a gente está falando. Não sou eu, não, outras pessoas também estão falando heresia, porque eu aprendi na Bíblia, eu conheci a fé através da Bíblia, e eu também, gente, eu também. Mas vamos entrar nesse túnel de tempo de novo. Se lembra que eu falei? O Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, eu estou sempre falando isso, ele começou a ser escrito lá, aquelas cartas, a partir de 70 depois de Cristo, como eu já falei, as cartas do apóstolo Paulo, aproximadamente 50 depois de Cristo, e até lá. E assim, começou a ser escrito, né? Na verdade, a Bíblia mesmo, os escritos só foram sendo assim, de alcance, começando a ter esse alcance, mais ou menos 400 anos depois da ressurreição de Cristo. Quando eu falei 70, começou a ser escrito, não é que já tinha a Bíblia assim, não tinha nem como fazer isso, não tinha ainda imprensa. Ele só começou mesmo a existir a Bíblia, mesmo nesse formato, mais ou menos 400 anos depois. Como que aquelas pessoas receberam conheceram a Cristo? Conheceram essa obra da cruz? Era porque as pessoas falavam, as pessoas comentaram, começou com essas testemunhas oculares, falando, eu vi o que ele fez, eu vi que ele ressuscitou. E aí depois passou para o outro, olha, eu estou aqui, eu não vi, mas a minha mãe viu, e eu acredito no que ela viu. E assim, até que começou a ter escrito, e a gente hoje que eu digo assim, né, já tem muito tempo, a gente tem isso escrito. Mas, gente, até isso é sobrenatural. Eu falei isso semana passada. Pensa numa brincadeira de telefone sem fio. Pensa nesses 400 anos que não existia a Bíblia mesmo. Como que sobreviveu uma mensagem extremamente fiel da morte e ressurreição? Só, gente, só por uma obra de Deus mesmo. Porque se a gente brincar aqui de telefone sem fio e a gente começar a falar uma coisa, eu vou falar para a primeira pessoa que está... Vou falar aqui. Eu lanço uma frase, eu vou falar para a que está na outra extremidade para mim, tá? Aqui da tela, que é a Cristiane Cobb. Quando chegar nela, passando por todas vocês, de repente vai chegar lá uma outra frase, até muito engraçada, gente. Eu me lembro que adorava brincar disso quando eu era mais nova, e a gente ria a beça das frases que chegavam. Como, gente? No final estava tudo distorcido, ela, e falou, e era muito engraçado. Que a gente, meu Deus, da onde surgiu isso? Como, gente, olha só, é o sobrenatural de Deus. Como que permaneceu e permanece até hoje a mensagem? Lília, mas olha só, eu vejo alguns lugares, algumas denominações ou algumas pessoas fazendo umas coisas que estão fora da palavra. Gente, isso aí é outra coisa. Isso aí é uma distorção de que, às vezes, pessoas com intenções que não são inspiradas pelo Espírito Santo fazem, ou falta de sabedoria.
O que eu estou falando não é isso, não são essas exceções que, infelizmente, existem. Eu estou falando da mensagem da cruz, da salvação, de tudo aquilo que a gente precisa para sermos salvos em Deus e termos essa restauração. Isso não mudou, continua a mesma coisa. Gente, isso é sobrenatural. Me diz uma coisa, como eu falei, a igreja ela formou a partir disso. Como a igreja sobreviveu, gente? Não tem explicação lógica. Olha quantas perseguições a igreja, o corpo de Cristo, sofreu e vem sofrendo até hoje. Se a gente pegar aí noticiários, a gente vai ver que lá no lado do Oriente, naquela parte oriental do planeta, a perseguição é terrível. Eu estava lendo há pouco tempo de pessoas que estão sendo mortas simplesmente porque tem a Bíblia em casa. Só isso. Ou então, eu li um caso que descobriram, foi de uma mulher que tinha um aplicativo da Bíblia. Olha só. Como a igreja sobreviveu ao Coliseu? Como, gente? Não tem explicação. Isso é um sobrenatural, porque foi algo que mudou, não foi um escrito, não foi algo, foi um acontecimento, que foi a ressurreição de Jesus, e ele declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso não é para a gente ter medo, assim, o inferno ele é maior, não vão prevalecer, elas não vão conseguir, elas não vão resistir. É isso que quer dizer, porque a igreja vai sempre avançar, não interessa o que o inferno colocar, não interessa o que ele amedrontar, não interessa, maior é o que está na sua vida. E aqui eu já estou fazendo um parênteses, falando especificamente para situações que nós vivemos, sabe por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo, não vai prevalecer, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, e isso só é possível por causa da ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressurgido, nada disso poderia acontecer. Tudo seria maior do que a gente não teria direito à cura pelo que ele conquistou na cruz. A gente não teria direito a caminhar nessa questão da saúde plena, a gente não teria direito a ter essa paz que não está dependendo das circunstâncias ou dos sentimentos, a gente não seria redimido. O que é redimido? Ser redimido você foi limpo, você foi apagado, você não teria direito à redenção. Sabe o que é redenção? Quando fala em redenção, pensa em resgate. Resgate, quando alguém foi sequestrado, olha, eu quero um resgate, me paga aí um valor de $1 milhão para eu poder liberar. A redenção fala sobre isso, sobre alguém ser redimido, fala dessa questão de alguém pagou um resgate por você. Jesus fez isso, gente. Mas nada disso teria valor, não conseguiria. A fé é genuína, sim, porque ela está firmada nessa ressurreição. É isso que vocês têm que entender. Então, não tenha medo das artimanhas do diabo, por isso que se levante nessa autoridade que Cristo já deu. Como eu falei, estes sinais seguirão os que creem, Marcos 16, 17 e 18. E eu já fui falando aqui o que aconteceu, o que ele declarou. Gente, se levanta nessa autoridade, sabe? Vamos dar um basta de ser uma igreja que é jogada para lá e para cá, como se as portas do inferno fossem maior. Não, as portas do inferno não são maior. Tudo que o diabo fala é mentira. Sim, ele cria situações, ele mexe em circunstâncias, ele usa pessoas, sim, ele faz isso. Só que continua sendo maior o que está em você do que o que está no mundo. E é tudo isso por causa dessa ressurreição. E, gente, sabe por que a gente também vai falando isso tudo? Porque, num primeiro momento, todo essa questão, essa ressurreição, ela estava voltada ali para os judeus.
Só que não era só para eles. E isso aí era uma confusão para aqueles primeiros apóstolos, porque eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender porque eles tinham lá as leis e eles não, isso aqui é só para a gente. Então, eu vou ler uma outra frase aqui para a gente. Ó, o cristianismo manteve um teor judaico, afinal, os primeiros cristãos eram judeus. Eram os próprios apóstolos, aquelas testemunhas oculares, aquelas pessoas que eles estavam pregando ali. Eles eram todos judeus. Suas consciências estavam ligadas ao que haviam aprendido quando crianças e tinham muita dificuldade de entender, sentinelas para o mundo atual, fortalecidas na fé. Isso que a gente tem que ser mesmo. Isso aí, Guilmar. Então, eles estavam arraigados à lei. Não, olha, é por uma meritocracia. Se eu tenho que fazer para receber, isso aí de que Jesus se entregou, eles não conseguiam entender isso direito e não conseguiam entender que essa mensagem era para todo mundo. Então, o que aconteceu? Se lembra lá do apóstolo Paulo? Eu vou lá na frente e depois eu volto. Se lembra, lá o apóstolo Paulo, ele foi chamado do apóstolo dos gentios, porque quando ele teve um encontro com Cristo, e se lembra, ele perseguia os cristãos, ele consentia na morte dos cristãos, e, gente, a gente fala assim, nossa, ele era mau, mas ele era mau, né? Vamos dizer assim, naturalmente, realmente, ele era cruel até. Mas ele fazia aquilo claro que isso não justifica, mas ele fazia aquilo na sinceridade de defender a fé judaica, porque ele achava que ele era extremamente conhecedor, e ele super inteligente, e ele falou assim, não, peraí, o que é isso aí? Que movimento é esse aí que está causando essa confusão toda? Não, vamos acabar com isso, porque isso aí está desvirtuando. E aí ele teve aquele encontro com Cristo, né? E é tremendo para você ver como Cristo peleja, ele está a teu favor, maior que ele chegou para Paulo e ele falou, Paulo, olha só, por que você persegue a igreja? Não foi isso que ele falou, e ele estava, na verdade, perseguindo, era a igreja, né? Era aqueles primeiros cristãos lá, que já era o que a gente chama da igreja primitiva. Jesus chegou, né, naquela visão e falou, por que você me persegue? Então, guarda isso, queridas, guarda isso no teu coração. O que o inferno se levanta para fazer contra a tua vida, quando ele mexe com você, ele está mexendo com Jesus. Então, quando ele chegar com alguma mentira, com alguma artimanha, com alguma coisa para querer abalar a tua fé, não se amedronte, mas corre para os braços do Senhor, corre para os pés dele, porque mexeu com você, mexeu com ele, e ele está pelejando a teu favor. Não abra mão de crer nisso, gente. Não abra mão. Foi isso que Jesus falou, Paulo, por que você me persegue? É como se Paulo chegasse e falasse, peraí, eu não estou perseguindo você, eu estou perseguindo a igreja, não vou ter nada a ver contigo, não sei nem quem você é. Ele botou ali, ele se levanta para cair. Exatamente. Satanás, né, que se levanta para cair. Mas por que, gente? Mexeu com você, mexeu com ele. Então, naquele momento, Paulo já caiu de joelhos e falou, Senhor, né, ele já reconheceu quem é. E a partir dali, teve um tempo, ele ainda ficou um tempo de preparação, ficou aquele tempo cego, depois ficou um tempo sendo preparado para poder sair e levar essa mensagem para todos os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Hoje, nós, se vivêssemos naquela época, seríamos chamadas de gentios, né? Porque nós não somos judias, no caso, né? Então, olha só, quando Paulo recuperou a sua visão, né, daquele primeiro momento, daquele encontro com Cristo, ele ganha uma clareza extraordinária. Paulo enxerga que tinha algo novo, que aquela mensagem não era só para os judeus. Ele enxerga que, olha só que interessante,
ele enxerga que aquela primeira aliança era uma aliança de Deus com uma nação, como Israel, mas a partir dessa ressurreição de Jesus, é uma aliança permanente e incondicional de Deus com toda a humanidade, com toda a raça humana. Então, isso é para mim e para você, gente. Sabe, chegou para a gente a salvação. Chegou para a gente. E olha só como aí Deus começou a abrir a visão daqueles apóstolos, porque, como eu disse, eles viviam presos ali naquela aliança. Não, isso aqui é só para a gente. Isso é só para a gente, porque eles estavam presos a uma aliança que Deus tinha com uma nação. Eles não tinham ainda esse entendimento. E Deus foi lá e abriu os olhos de Paulo para que Paulo entendesse que não, que era para toda a humanidade, né? E aí, lá, para a gente ir caminhando para o final, olha essa história de Pedro aqui, que é maravilhosa, né? 5 anos após a conversão, isso está lá em Atos 10, 14 e 15, tá, gente? Eu vou ler aqui, Atos 10, 14 e 15. 5 anos após a conversão de Paulo, ou 10 anos após a ressurreição de Jesus, então, olha só, Paulo, ele só se converteu 5 anos após... 10 anos após a ressurreição de Jesus. Você viu? 5 anos após a conversão de Paulo, ou 10 anos após a conversão de Jesus. Ressurreição de Jesus, conversão de Jesus, não, né, gente? Me poupe, Lilian. Deus providenciou uma intervenção para Pedro. Ele estava orando no telhado, e teve, aqui que está o versículo, e teve uma visão de animais que a antiga aliança proibia os judeus de comer. E ele é instruído a matar, cozinhar e comê-los. Olha só o que aconteceu. Pedro, ele estava no telhado, ele estava orando. E Deus deu uma visão de um lençol que vinha, e ali tinham vários animais que eram considerados impuros pelos judeus, que eles não podiam comer. E nessa visão, Deus falava assim, mata esses animais e come. E Pedro falou, não posso, eles são impuros. E Deus fala, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Então, segura isso aí. Ao mesmo tempo, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma. Ele estava falando, não, isso não pode. Mas Deus falou, não, eu santifiquei. Ao mesmo tempo, lá, uns 2 dias antes, se eu não me engano, tinha na casa de Cornélio, que era um homem temente a Deus, ele era um gentio, temente a Deus, e um anjo chegou e falou, olha, Cornélio, as suas orações, as suas ofertas, as suas esmolas chegaram até Deus, manda um mensageiro chamar lá, Pedro, vai na casa de um homem chamar Pedro e traz ele aqui. E lá foi, esse mensageiro chegou lá, enquanto isso, Deus deu essa visão para Pedro. Vocês vão entender por que eu estou falando isso para vocês. E aí, Pedro chegou lá na casa de Cornélio. E quando Pedro chegou lá, ele viu que aquilo ali, eles eram gentios. E é muito interessante, porque assim, mas espera aí, tem alguma coisa assim, mas por que eu estou aqui? Olha só, deixa eu achar aqui, ó. Eu até vou ler para vocês, gente, a gente está terminando, mas é melhor eu ler, olha só, esse pedaço todo para facilitar. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Esse está no 10, tá? Estou no 10, partido 1, vou para o 2 agora. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope
e manda chamar a Simão, é Simão Pedro, né, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele teve uma visão. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa e por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo, temente a Deus, e que tem um bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Gente, eu estou terminando. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos a que ali haviam se ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a um estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. É interessante que numa outra tradução fala assim, Pedro chega e fala assim: olha, eu nem queria estar aqui, porque para mim vocês são imundos. Assim, gente, Pedro, uma grosseria só. Mas Deus mandou eu vir, então eu vim. Gente, muito grosso, mas tudo bem, a gente releva isso. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Aí ele vai falando. E aí, só porque por cada hora. E aí, olha o que Pedro pregou. Aí ele foi explicando e Pedro aí foi pregar. E abrindo Pedro a boca, depois que Cornélio explicou tudo que ele estava orando e Deus tinha mandado chamá-lo, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só, Deus abrindo os olhos de Pedro, falando: Pedro, isso não é só para os judeus, agora mudou, agora é para todo mundo, é para toda a humanidade, para todo aquele que crê nessa obra de morte e ressurreição. Olha só, gente, olha a gente entrando nesse cenário aí, olha que coisa maravilhosa. Mas que lhe é agradável, que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Qualquer nação, para todas nós. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor
de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois pelo batismo que João pregou. Olha a pregação de Pedro de novo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra quanto na Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e mortos. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que eram fiéis da circuncisão eram os judeus, né? Porque os judeus tinham que passar pela circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Para terminar, respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então, gente, para a gente fechar, que a gente já passou da hora. Vocês entenderam aqui? Antes eles estavam achando, Jesus ressuscitou, tudo bem, essa é a base, nós vamos crer, é isso que a gente vai pregar, mas eles estavam achando, era só para os judeus. Mas Deus pegou e primeiro mostrou a Pedro, depois ele mostrou a Paulo, não, isso é para todo mundo, é para a humanidade, mudou o cenário agora. E aqui, Pedro, você vê, enquanto eles falavam, eles foram batizados com o Espírito Santo, igual tinha acontecido lá em Atos 2, somente sobre os judeus. Então, ele falou, até sobre os gentios, tá vendo? O Espírito Santo foi derramado, então, como assim? Não tem como negar. Não tem como negar que isso é para todo mundo. Então, gente, eu vou fechar aqui, semana que vem a gente continua, mas eu queria que você ficasse com uma coisa no final. Não coloque empecilhos para que ninguém chegue ao conhecimento da obra de Cristo. Não coloque, porque essa morte, essa ressurreição foi para todas nós, para toda a humanidade. Então, não coloque empecilhos. Não, eu acho que não, porque, olha só, olha a linhagem que você veio, olha o que você faz, ou o que você deixa de fazer. Não, traga aquela pessoa, pregue a palavra como aquela pessoa está. Depois a gente vai ver isso mais para frente, o Espírito Santo vai fazer a obra. O que a gente precisa é trazer essas pessoas para crerem nessa obra de morte e ressurreição de Cristo, porque é para todo mundo. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos tirar a nossa foto? Quem puder abrir a câmera e abre, quem não puder, não tem problema. A gente tira aqui deixa eu só passar essa coisa aqui. Todo mundo sorrindo. Isso aí, gente. Deixa eu parar essa gravação. Depois eu corto. Isso aí, gente. A gente continua. Acho que eu parei. E não. Agora que eu vou parar.